Abra, por favor, sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 36. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Na NVI, irmãos, a nossa nova versão internacional, ela diz assim: então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Pai, pedimos graça da parte do Senhor, pedimos o Teu favor, pedimos a unção do Teu Espírito Santo, Pai, para que os Teus filhos possam receber essa mensagem, e que a luz da Tua palavra, resplandeça dentro de cada um de nós essa noite. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, irmãos, quando Jesus começa declarando e dizendo aqui, ninguém faz, Ele não está falando a respeito de uma impossibilidade. Ele não está dizendo que se alguém de fato, realmente decidisse fazer aquilo, seria impossível, que não conseguiria. Mas quando Jesus diz, ninguém faz, Ele está dizendo, não tem lógica, não há bom senso, não tem sabedoria e inteligência numa atitude como essa, irmãos. Eu quero que eu e você, nós possamos pensar na troca de roupa, não no contexto daquela época. Vamos pensar nos dias de hoje. Nos dias de hoje é muito fácil a gente trocar de roupa, irmãos. A gente vai lá no nosso guarda-roupa, escolhe a roupa que a gente quer, a cor, modelo. É muito fácil. Mas agora vamos pensar no contexto daquela época, irmãos. Naquela época, eles não tinham a facilidade de estar produzindo tecido em grande quantidade, de estar confeccionando roupa em grande escala. Então, para trocar de roupa naquela época era muito difícil, irmãos. Eles não conseguiam estar trocando de roupa a todo momento, a todo instante. Então vamos pensar nessa pessoa. Ela está com a roupa toda velha, roupa rasgada. Aí de repente ela tem acesso a uma roupa nova. Qual que é a lógica, irmãos, que orienta? Qual que é a lógica que instrui essa pessoa a fazer? Desfaça da sua roupa velha, resolva seu problema trocando a velha pela nova, deixe de usar a velha e passe a usar a nova. Está resolvido, irmãos. Mas agora vamos pensar no contexto. A pessoa está com a roupa toda velha, a roupa rasgada. Aí de repente ela tem acesso à roupa nova. Mas ao invés dela fazer a troca, ela decide ir lá no pedaço de pano novo, recortar um pedaço do pano novo para poder remendar o velho. Não faz sentido, irmãos, não tem lógica uma coisa dessa. Por isso que Jesus diz, ninguém faz isso no natural. Mas quando nós vamos falar no sentido da vida espiritual, queridos, nós vamos perceber que tem um monte de gente fazendo isso. Porque é uma proposta do Evangelho, queridos. Que é uma proposta de transformação de vidas. Só que infelizmente, por não nos posicionarmos de forma correta em relação à palavra de Deus, ao padrão de Deus, irmãos, parece que nós temos vivido algo diferente do que uma proposta de transformação. Parece que nós temos feito, irmãos, muitas vezes que eu tenho visto, apenas uma espécie de maquiagem, de melhora só na coisa. Então, ao invés de viver de renovo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que quanto ao trato passado, você tem que despir do velho homem. O que ele está dizendo? Você tem que tirar o velho homem como se tira uma roupa. Você tem que despir do velho homem, você tem que vestir do novo. Em Efésios 4 ele diz, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então quando vamos falar de vida espiritual, queridos, qual que é a proposta de Deus? Joga fora a sua velha vida, joga fora seu velho comportamento, e troque ele pela nova vida, pelo novo homem criado, segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, irmãos.
Amém? Então qual que é a proposta de Deus? Você tem o novo e o velho? Joga fora o velho. Vista logo do novo, irmãos. E está resolvido. Só que infelizmente, querido, ao invés de viver de renovo, tem muita gente que decidiu viver de remendo. E eu creio que esse é um problema sério, irmãos. É grave. Ele é crônico. E se não houver alinhamento profético na nossa geração, queridos, nós vamos colher muito dano por conta disso. Eu me lembro, irmãos, que um tempo atrás as pessoas ocupavam o púlpito para testemunhar a respeito de transformação de vidas. Para dizer, antes eu era assim, agora Jesus entrou na minha vida, houve mudança, houve transformação, e agora sou assim. Parece que a gente não ouve mais, irmãos, esse tipo de testemunho. Parece que a grande maioria ocupa o púlpito hoje para testemunhar, principalmente que você ouve em rádio, televisão, para dizer, antes eu não tinha nada, agora eu tenho isso. Alguma coisa está mudando, queridos. Eu não sou contra de que Deus possa nos dar coisas. Longe disso, irmãos. Mas parece que nós temos perdido que é a essência do Evangelho, queridos. A essência do Evangelho não são as coisas que Ele pode nos dar. A essência do Evangelho não é aquilo que Ele pode acrescentar na minha e na sua vida, irmãos. A essência do Evangelho é a natureza de Jesus. É a imagem de Jesus que tem que ser formado no meu e no seu caráter, irmãos, aleluia, na minha e na sua vida. Então qual que é o problema, irmãos? Ao invés da gente ver a roupa nova, enxergar o todo que Deus está nos oferecendo, parece que nós temos feito, irmãos, é o que eu tenho chamado de uma mentalidade de departamentalização. Parece que a gente não consegue enxergar o todo, irmãos. A gente só vê pedaços. Parece que a gente nunca enxerga o macro, a gente só vê o micro. Alguma coisa tem roubado a nossa visão, querido. A visão da igreja. E uma delas, é lógico que eu estou generalizando, irmãos, que é o estilo de pregações que nós temos visto por aí hoje em dia nas igrejas. De gente que se levanta para dizer que antes de conhecer Jesus, eu bebia muito, eu fumava muito, eu tinha um monte de vício. Eu só não parei de mentir. São coisas como essas, querido, que nós vamos percebendo o tempo todo, de que tem gente deixando um pedaço da sua vida velha ser atingido pela nova proposta. Mas não a vida toda, irmãos, porque essa é a proposta. De gente que se levanta para dizer que esse ano, talvez, eu deixe Deus mexer nas minhas finanças, porque eu estou precisando muito, Senhor, mas não no meu casamento. No meu casamento você não mexe. Ainda tem até ousadia para falar, irmãos, em nome de Jesus, não mexe no meu casamento, Senhor. Tá bom, para que vai mexer? Nós temos feito de evangelho, querido, algo que vai tocando só pedaços da nossa vida, em vez de tocar e transformar o todo. E essa mentalidade de departamentalização que eu estou falando aqui, irmãos, ela pode ser vista de diversos ângulos. Mas deixa eu tentar te dar uma ilustração, querido. Qualquer boa livraria evangélica que você for, você pode ir lá, irmãos. Você vai encontrar lá uma caixinha de promessa. Mas eu duvido que você encontre lá uma caixinha de exortação. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente só quer contato com aquela parte boa da palavra de Deus. E naquela caixinha só estão os bons versículos, só estão as boas promessas, porque não tem todas as promessas lá. Então você vê a pessoa, ela vai todo dia naquela caixinha, ela fala, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. E Deus está todo dia de bom humor, Deus está todo dia falando uma coisa boa, porque lá só estão os bons versículos e as boas promessas, irmão. Agora, se tivesse para vender, e não tem, porque não vende, queridos, a tal da caixinha de exortação, eu duvido que nós compraríamos ou usaríamos. Porque a gente é seletivo, queridos. A gente só quer contato com aquela parte que nos agrada. Essa aqui eu quero, essa aqui eu pego, essa aqui eu deixo de lado.
Se eu precisar, talvez depois eu use. Em Josué 23, de 14 a 16, Josué se levanta para falar para a sua geração, ele diz: tudo quanto Deus falou pela boca do profeta Moisés, seu servo, vai se cumprir. Aí ele diz, para o bem ou para o mal? Sabe o que ele estava querendo dizer, irmãos? Que quando Deus anunciou juízo e consequência, também era promessa. Quando Deus falou que se você brincasse com as coisas dele, brincasse com a palavra dele, também era promessa. E Deus tem um compromisso com a tua palavra, querido. Seja para o bem, seja para o mal. Tudo quanto Deus falou vai se cumprir, aleluia, irmãos. Agora, que direito nós temos de querer selecionar só aquela parte que nos interessa, querido? Se a palavra de Deus é toda ela verdade, irmãos. Então você vê o crente se levantar para reivindicar uma promessa, ele diz: eu tomo posse em nome de Jesus. Deus prometeu e não pode mentir. E acredite, queridos, você tem que fazer isso mesmo. Eu não estou falando contra. Mas por que quando Deus fala algo diferente daquilo que a gente não queria ouvir, por que a gente não briga da mesma forma, da mesma intensidade? Dizendo que a verdade do Senhor é que tem que prevalecer. É a palavra do Senhor que não pode ser negociada, irmãos. Amém? É simplesmente porque a gente seleciona só aquilo que nos interessa, queridos. Vamos falar de oração, irmãos. Na cabeça de muita gente, oração deveria ser mais ou menos o seguinte: oração é o meio, através do qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero. E quando a gente prega oração dessa forma, parece fazer mais sucesso. Mas essa é só uma parte da verdade em relação à oração, mas não é toda ela. Quando a gente vê Jesus se ajoelhando lá no Getsêmani, diante do Pai, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, se não seja feita não a minha, mas a tua vontade. O que nós aprendemos com ser Jesus, irmãos? Que oração não é só o meio através do qual eu consigo de Deus aquilo que eu quero, mas oração também é o meio através do qual Deus consegue de nós aquilo que Ele quer, queridos. Então, essa é só uma parte da verdade em relação à oração, mas não é toda ela. A oração deveria ser um caminho de ida e volta, irmãos. Nós vamos conseguir de Deus algumas coisas? Claro que sim, queridos. Mas Deus também quer conseguir de nós algumas coisas. Amém? Quando nós aprendemos com o Senhor Jesus, a oração modelo: pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. A maioria de nós, irmãos, só lembramos da provisão, só lembramos do pão. Porque quando é para declarar perdão, irmãos, muitos de nós nem lembramos dessa parte da oração modelo. É simplesmente porque a gente seleciona só aquilo que nos interessa, irmãos. Amém? Em Atos 3, de 19 a 21, o apóstolo Pedro se levanta e ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que é chegado o tempo de refrigério da parte do Senhor. Aí ele diz: envie-lhe o Cristo. O que é esse envie-lhe o Cristo, irmãos? Ele não está falando da primeira vinda, porque Jesus já veio. Ele está falando da segunda vinda, irmãos. Ele diz: envie-lhe o Cristo. Palavras de Pedro, irmãos: o qual convém que os céus contenham, segurem, até o tempo de restauração de todas as coisas, o qual Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, é que antes que Jesus volte, é necessário acontecer algumas coisas que Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas, irmãos. Isso envolve a restauração de todas as coisas, amém, irmãos? Quando você vai estudar a história da igreja, você vai percebendo que logo ali nos primeiros séculos, as igrejas vão sofrendo declínio, vão sofrendo decadência, vão negociando verdades e elas vão comprometendo muita coisa. E elas passam pelo período de 1000 anos, que na história é chamado período das trevas. E só depois desses 1000 anos, que há quase 500 anos atrás, que iniciou-se o movimento da reforma protestante.
E as igrejas, as denominações, elas nasceram debaixo desse movimento, irmãos. Só qual que é o problema? Tem muita gente olhando para esse movimento, que começou há 500 anos atrás, achando que começou e acabou lá. Mas deixa eu te dizer, querido, esse movimento não acabou não. Esse movimento apenas começou, querido. Tem muita coisa para acontecer na nossa vida ainda. Tem muita coisa para ser restaurada na igreja do Senhor, aleluia, irmãos. Então você vê os batistas se levantando para resgatar uma verdade a respeito do batismo por imersão, que há muito tempo não se falava mais nas igrejas. O que eles estavam fazendo? Resgatando uma verdade, debaixo de luz, de clareza, de entendimento da palavra do Senhor. Você vê o Wesley e seus seguidores se levantando para resgatar uma verdade, irmãos, a respeito do batismo, a respeito de santificação, que há muito tempo não se falava mais nas igrejas. O que eles estavam fazendo? Resgatando uma verdade da palavra do Senhor que havia se perdido. Na virada do século XIX para o XX, se inicia o grande e poderoso movimento pentecostal, que fala do batismo do Espírito Santo, que fala dos dons, que há séculos não se falava mais nas igrejas. Então, cada um desses grupos, irmãos, dessas denominações, eles estavam resgatando uma verdade da palavra do Senhor que havia se perdido. Só qual que é o problema, irmãos? As igrejas, as denominações, elas cristalizaram diante de si a verdade que elas mesmas resgataram. Então você vê os batistas se levantando para dizer: nós somos o grupo que resgatou o batismo. Do evangelismo, nós somos o grupo que resgatou isso. Da santificação, nós somos o grupo que resgatou isso, restaurou a santificação. Dos dons, nós somos o grupo que restaurou os dons. E nós precisamos saber de qual grupo a gente é. Se a gente é do batismo, se a gente é do evangelismo, se a gente é da santificação, se a gente é dos dons. Quando a nossa visão, irmãos, deveria ser maior do que essa. De dizer que ao invés de eu pegar um pedaço ou outro pedaço, eu vou entender que isso é algo maior, que Deus está resgatando e restaurando em cada um desses grupos. E nós, como igreja do Senhor, queridos, não deveríamos escolher de qual grupo a gente pertence, mas nós deveríamos pegar essa verdade, de dizer: nós vamos ser uma igreja que avança no entendimento, no conhecimento da palavra do Senhor, que corresponde com Deus, e que funciona de acordo com essa verdade, queridos. Amém? Só qual que é o problema? Essa mentalidade de departamentalização. Amém? Então, ao invés de simplesmente, irmãos, nós trocarmos o velho pelo novo, nós temos feito escolhas, queridos, de viver de remendo. E o mesmo evangelho que tem poder para transformar uma área da sua vida, ele tem poder para transformar a outra, irmãos, amém? E se ele não está fazendo isso, irmãos, não é por causa do poder do evangelho, não é por causa do poder da palavra de Deus, não é por causa do poder do Espírito Santo. Se ele não está fazendo isso, queridos, talvez se dê por um único motivo. É porque talvez você selecionou só aquilo que te interessa e você descartou o resto. Irmãos, nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Nós precisamos trazer reforma para nossas vidas. Mudança de conduta, mudança de caráter, mudança de estilo de vida. E eu creio, irmãos, que a gente vai ver muita gente salva, muita gente liberta, muita gente transformada no nosso meio. Mas nós vamos pregar o evangelho da forma que tem que ser pregado, amém, irmãos? Nós vamos dizer para as pessoas, querido, que Deus vai vir em primeiro lugar na nossa vida. E que as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas que Ele vai vir em primeiro lugar, não tem outro caminho. Nós vamos dizer para as pessoas, irmãos, que elas têm que crer em Cristo Jesus. Mas que também, elas têm que se arrepender do pecado. Porque não há compatibilidade, queridos, do pecado com a nova vida em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Não há compatibilidade do pecado com a nova vida em Cristo, irmãos.
E eu creio, querido, que nós não estamos mais desesperados do que Deus para ver salvação. Mas Deus, que ama todo mundo, que quer salvar todo mundo, irmãos, que por amor a mim e a você, deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário, não negociou, irmãos. Esse Deus que ama todo mundo, quer salvar todo mundo, não negociou princípios. Eu e você não vamos negociar. Eu repito, irmãos, eu creio que a gente vai ver muita gente salva, muita gente liberta, muita gente transformada, muita gente cheia do Espírito Santo no nosso meio. Mas nós vamos pregar o Evangelho, querido, da forma que tem que ser pregado. E nós vamos viver o Evangelho da forma que tem que ser vivido, irmãos. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. A segunda coisa que Jesus diz aqui, queridos, está no versículo 37. Lucas capítulo 5, versículo 37. A palavra de Deus diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. De novo, irmãos, quando Jesus está falando aqui, ninguém faz, de novo, Ele não está falando de uma impossibilidade, mas de novo, Ele está apelando para o bom senso. Porque no Velho Testamento, irmãos, havia duas formas de você falar de vinho. A primeira era o mosto, que eram as uvas recém-espremidas, que ainda não passaram pela fermentação. E a outra, diferente de mosto, era o próprio vinho, que já era o vinho fermentado. Porque no original grego, eles não falavam essa forma de vinho novo, vinho velho, era apenas vinho. Então, para ter um entendimento melhor do que era novo, do que era velho, o que já tinha passado pelo processo de fermentação, que era fermentado, que não era, eles usaram essa forma, para ter um entendimento melhor. Agora, por que Jesus diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos? O que era o odre, irmãos? O odre era uma espécie de cantil, feito com couro de animal. Esse couro ele era lavado, era tratado. Depois simplesmente fazia-se um desenho com esse odre, com esse couro, para poder lacrar a boca e armazenar o vinho novo. Agora, por que tinha que ser vinho novo em odres novos? É que é o seguinte, irmãos, quando o vinho ele fosse passar pelo processo da fermentação, a pressão ali dentro do odre, do cantil, ia ser tão grande, tão intensa, que se você utilizasse um couro velho, um couro ressecado, um odre velho, certamente, irmãos, ele ia se romper. E se isso acontecesse, querido, você não ia perder apenas o odre. Se isso acontecesse, você ia perder o vinho também. E o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, que é a chave daquilo que eu vim trazer para vocês nessa noite. Que se vocês saíssem daqui só com essa mensagem no coração, irmãos, eu já ia sair daqui feliz. E eu peço que o Espírito Santo, irmãos, Ele abra a mente, abra o coração de vocês para receber essa mensagem. O que Jesus está dizendo aqui, é que a obra nova de Deus, não pode ser ajustada numa estrutura velha de vida. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. A obra nova de Deus não pode ser ajustada numa estrutura velha de vida, querido. Porque é só uma questão de tempo. Se você colocar vinho novo em odres velhos, é uma questão de tempo, irmãos, ele vai se romper. Irmãos, eu não creio que a dificuldade das nossas igrejas brasileiras hoje seja de evangelizar, irmãos. Eu não creio nisso. Porque de acordo com o último censo, nós já tínhamos uma nação de 40 milhões de evangélicos. Por uma nação de 200 milhões para 40 milhões, irmãos, nós podemos dizer que nós temos 1 de cada 5 professando a nossa fé. Agora, vamos imaginar que 1 de cada 5 ganhe para Jesus mais 4. Eu não estou falando de você fazer isso nem esse ano, irmão. Você pode fazer isso com muito mais tempo. E nem que esses 4 ganhem mais ninguém. A nossa meta de vida é ganhar 4 para Jesus e acabou. Queridos, nós teríamos uma nação inteirinha rendida aos pés do Senhor. Não dá para a gente ver um dado estatístico desse.
mesmo que ele não seja tão confiável, irmãos, e eu acredito que esse número já até aumentou, e não se empolgar, querido. Mas o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é que para cada um crente firme, nós temos um desviado. Para cada um que está de pé, nós temos um caído. Nós temos uma nação, irmãos, de 40 milhões de desviados. Quando eu penso nisso, irmãos, o meu coração dói. E a nossa missão, irmãos, é de resgatar essas vidas, é de resgatar essas almas, e de pregar o evangelho para elas, como se nós estivéssemos pregando o evangelho para uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus ainda. Eu não estou tirando a culpa, nem a responsabilidade deles, irmãos, porque cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu não estou tirando a culpa deles, irmãos. Mas nós não podemos jogar totalmente a culpa nas costas deles. Sabe por quê, querido? Porque isso talvez tenha se dado pelo discurso da nossa geração, de que estão dizendo por aí, que você pode ajustar uma obra nova de Deus, uma estrutura velha de vida. Quero te dizer, querido, não pode. Não pode, querido, é só uma questão de tempo. Se você colocar vinho novo em odres velhos, é uma questão de tempo, ele vai se romper, queridos, porque não tem outro caminho, não tem outro atalho de nós vivemos o evangelho que nós conhecemos. Você tem que mostrar para as pessoas, que elas têm que entender e compreender, que elas têm que mudar completamente, é seu estilo, a sua estrutura, a sua forma de vida, irmãos. É mudança de direção, irmãos. Isso se chama metanoia. Você ia para esse caminho, você vai para esse. Você mentia, você não mente mais. Você roubava, você não rouba mais. Você adulterava, você não adultera mais. Você ficava vendo site pornográfico, você não fica mais. Eu sei que a palavra é dura, irmãos, mas Deus, Ele quer uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. E não dá mais para a gente ficar brincando de igreja, irmãos, não dá mais para ficar brincando de evangelho. O Senhor já está às portas, querido. O Senhor já está às portas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos, é principados e potestades. E nós precisamos sair nos becos e valadas e pregar o evangelho a toda criatura. E Deus conta com cada um de nós aqui nessa noite, irmãos. Deus escolheu cada um de nós para fazer a tua obra. Nós temos que sair do comodismo, irmãos. Tem muita gente precisando, não é pouca não, é muita, irmãos, é muita. E nós precisamos acordar como uma igreja do Senhor, forte. Amém. Aleluia. E no versículo 38, irmãos, ele diz: e pelo contrário, vinhos novos são postos em odres novos. Agora, qual que é o propósito do vinho novo ser colocado em odres novos? E ele diz: e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo. Jesus diz: porque o velho é melhor. O propósito do vinho, irmãos, é chegar novo, mas não é se conservar novo. O propósito do vinho, que chega novo na minha e na sua vida, que requer uma estrutura de vida nova para recebê-lo, queridos, não é permanecer novo. Mas o propósito desse vinho é envelhecer. Eu creio, irmãos, que aqui a gente está fazendo muita confusão. Porque na primeira parte, quando falamos que erramos por não trocar o velho pelo novo, a roupa, o estilo de vida, aqui agora, quando realmente deveria envelhecer, a gente quer ficar trocando e renovando o tempo todo. O vinho, ele não fala só dessa obra nova de Deus em nossas vidas, irmãos, mas ele fala da entrada do Espírito Santo. Amém? E nós precisamos separar duas coisas, irmãos. Uma é a unção de Deus em nossas vidas, das experiências com Deus em nossas vidas. São duas coisas distintas. Vá comigo, por favor, lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1.
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim a sabedoria e honra um pouco de estultícia. Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu não entendi nada, irmão. Falei, meu Deus, o que está escrito aqui, Senhor? Mas eu falei com Deus, falei, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me revelar o que está escrito aqui. E o Espírito Santo, ele veio tão forte no meu coração, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, de uma forma mais clara, mais simples, para que todos possam entender essa mensagem. Qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim a sabedoria e honra um pouco de estultícia. Aqui é como se fosse aquele ditado que a gente conhece, irmãos, que o homem, a pessoa, o ser humano, ela pode acertar 1000 vezes, mas se ela errar uma, lascou-se. O que ele quer dizer com esse errar uma, irmãos? Que um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. Um pouco de estultícia vai comprometer muita sabedoria e honra na vida de uma pessoa, irmãos. E normalmente, irmão, você pode perceber isso. Normalmente a gente não é avaliado por todo histórico de integridade durante a nossa vida. Normalmente a gente é avaliado pelaquela besteira que a gente cometeu depois. E para ilustrar isso, ele pega um exemplo comum daquela época. Diz a mosca, quando cai num unguento, num óleo do perfumador, do perfumista, exala mau cheiro. E a mosca que ele está se referindo aqui, não é essa mosca doméstica que a gente conhece. O que chegaria mais próximo, irmãos, para a nossa realidade, comparado àquela época, seria a Maria Fedida. Que bichinho fedido, né, irmãos? Então o que ele está dizendo? Que um pouco de fedor da mosca vai comprometer muita sabedoria e honra na vida de uma pessoa. O óleo, querido, figura a unção de Deus em nossas vidas. O perfume fala do bom testemunho. Em 1 Coríntios 2, ele diz que por meio de nós se manifesta o bom perfume de Cristo. As moscas são figuras de impureza, de lixo, corpo em decomposição, tudo aquilo que não presta, irmão, tudo aquilo que você joga fora. Eu creio que não seja à toa, irmãos, que Satanás é chamado de Beelzebu, senhor das moscas. Então, queridos, um pouco de impureza em contato com o óleo vai comprometer muita unção de Deus na nossa vida. E nós precisamos preservar essa unção. Nós não podemos deixar impurezas desse mundo, irmãos, contaminar a unção que Deus está colocando na minha e na sua mão, queridos. O Espírito Santo falou tão forte comigo aqui, irmãos, que ele me fez uma pergunta que eu queria perguntar para vocês nessa noite. Ele me perguntou, por que você acha que as moscas caíram no óleo? Eu respondi, irmãos, da forma mais sincera possível. Falei, eu sei lá por que caiu. A Bíblia não diz por que caiu, quando, como. Só diz que caiu, irmãos. Ele falou no meu espírito, é uma questão de lógica. As moscas só caíram no óleo do perfumista porque estava descoberto, porque estava destampado. Porque se tivesse protegido, irmãos, nenhuma mosca tinha caído no óleo. E nós precisamos preservar essa unção, queridos. Nós não podemos deixar impurezas desse mundo contaminar essa unção. Porque que nem vai em monte, vai em vale, vai em vigília, buscar Deus para isso, irmãos. Para não deixar essas impurezas desse mundo que nos ataca todo dia entrar na hora de adoração do Senhor, irmãos. Não podemos deixar isso contaminar essa unção. Amém? Agora, embora a unção de Deus deva ser preservada, irmãos, as experiências com Deus, elas devem ser continuamente renovadas. Preserve a unção e renove as experiências. Preserve a unção e renove as experiências, irmãos. Amém?
Em Filipenses 3, 14 a 15, a palavra de Deus diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, e eu prossigo para o alvo. Você percebeu, irmãos, que a maioria das pessoas, quando lê esse versículo, pensam em deixar para trás algumas coisas ruins? Graças a Deus, Deus me perdoou, eu não tenho mais culpa de nada que fiz do passado, eu viro a página, prossigo para o alvo. Amém, aleluia. Mas eu quero te desafiar, irmãos, nessa noite, de você deixar para trás, não apenas algumas coisas ruins, mas deixar para trás também, algumas coisas que são boas. Sabe por quê, irmãos? Para que você possa entrar em outras, melhores, maiores experiências ainda. Amém, irmãos? Aquilo que você fez para Deus lá atrás, irmãos, passou, foi bom. Amém. Mas Deus quer coisas novas com nós nessa noite, irmãos. Deus, Ele quer experiências novas, Ele quer renovar as experiências com vocês essa noite. Amém, queridos? Agora, se tem dois caras que me ensinam, irmãos, como preservar essas experiências e renovar, é o tal do profeta Elias e Eliseu, irmãos. Elias, irmãos, Elias foi o cara. Eu acho que não tem ninguém no Velho Testamento depois de Elias, depois de Moisés, com um nome em destaque como o de Elias. Agora, tente se colocar no lugar de Eliseu. Você foi chamado para ter que substituir o cara. Não era alguém qualquer, irmãos. E eu não sei quantos perceberam, mas quando Elias ele entra naquela caverna, ele diz: melhor é morrer do que é viver, eu não sou melhor do que meus pais. Ele literalmente, irmãos, ele desiste do seu ministério ali, ele entrega a carta de demissão para Deus. Deus fala: eu vou aceitar a sua carta de demissão, agora você vai cumprir o aviso prévio. E nesse aviso prévio, eu vou destacar suas últimas tarefas. Você vai primeiro ungir Jeú, rei de Israel, depois Azael, rei da Síria, e por último Eliseu em teu lugar. Essa é a única vez na Bíblia que você vai ouvir em teu lugar, irmãos. Sabe o que Elias faz, irmãos? Elias não unge nem Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Ele pula essas duas tarefas, ele tira a capa que estava nele e vai direto a Eliseu. Ele fala: agora é contigo, velho, assume aí, estou vazando. Quem teve que ungir Jeú, rei de Israel, e Azael, rei da Síria, foi Eliseu, irmãos, porque Elias nunca fez isso. O que me impressiona é Deus ter levado ele num redemoinho como levou, irmãos. Porque se eu fosse Deus, irmãos, eu estava lascado na minha mão ali. Mas o melhor de Deus para nós, que aquilo que nós fazemos não é mais importante daquilo que nós somos. Deus nos ama, irmãos, do jeito que a gente é. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, está chegando o dia que Elias vai ser levado. Pela conversa dos dois, os dois já estão sabendo. Por onde eles passam, filhos dos profetas já estão sabendo. Quando ele chega e fala: está sabendo que Deus vai te levar hoje, hein, Elias? Ele fala: eu sei, cala a boca, ele fala. Está lá na Bíblia, irmãos, lá está mais bonitinho, está calai-vos. Mas está lá, cala a boca. Aí Deus destaca para ele ir mais 4 lugares, para acabar aqui. Deus manda ele a Gilgal, a Betel, a Jericó e por último ao Jordão. E nesses 4 lugares, irmãos, ele chega para Eliseu e ele fala, na minha linguagem: velho, eu vou ali, não sei aonde, fazer não sei o que e já volto. Eliseu fala para ele: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Na minha leitura, irmãos, isso vai irritando tanto Elias, porque quando chega no quarto, do terceiro para o quarto, que é o Jordão, no último, ele fala de novo: velho, vou ali, não sei aonde, fazer não sei o que e já volto. Ele fala de novo: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Aquilo vai irritando tanto ele, porque a pergunta que ele faz me revela isso, irmão. Ele fala para ele: que queres que eu te faça? Na minha leitura, irmãos, tem que ser nesse tom: que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? O que está te faltando? Você não percebeu que eu quero ir embora, quero vazar? Me deixa em paz, ele fala. Essa é a hora, irmãos, que Eliseu estufa o peito, ele fala: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Ele não estava pedindo porção dobrada do Espírito Santo, irmãos. A gente não aguenta com um, imagine com 2.
Ele estava pedindo porção dobrada da unção de Deus que estava na vida dele, para ele cumprir o ministério dele. Amém, irmão? Cara que nunca duvidou de nada, irmão. Elias fala para ele: dura coisa pediste, hein? Ele fala: se me vires e quando fores tomado de ti. Eliseu viu. Se fizer a conta na Bíblia, irmãos, os grandes milagres na vida de Elias deu 7, de Eliseu deu 14. Se você pegar aqueles que não é de grande destaque, na vida de Elias deu 14, de Eliseu deu 28. Se fizer a conta, tudo dá o dobro, irmão. O interessante é que Eliseu morreu faltando 1. Só que Deus, querido, não fica devendo nada para ninguém. E conta a história que Eliseu morreu, ele foi enterrado numa cova ali. Só que estava tendo guerra naquele país. E eles estão enterrando uma pessoa ali. Só que nisso o exército inimigo está chegando. Queridos, foi o serviço fúnebre mais rápido da história. Podia ter entrado para o Guinness. Porque um olha para o outro, vê a primeira cova aberta, fala: joga aí, jogaram. Irmãos, eu não sei o que fez correr mais até hoje. Se é o exército inimigo que estava chegando, ou que descreve a história, irmãos, que quanto morto bate nos ossos de Eliseu, ressuscita na hora. Eu fico imaginando os caras falando: pera eu que eu vou correr junto. Eu não sei se ele correu mais do amigo ou do exército inimigo que estava chegando, irmãos, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele fará acontecer na vida da tua igreja, na vida da tua família. Manifestações maiores virão, irmãos, experiências maiores virão. Amém? E o milagre, irmãos, que a geração inteira de Josué viu, abriu o Rio Jordão, eles passaram seco, estiveram só para os dois aqui, personalizado, abriu, passaram. Só que agora, irmãos, Elias foi embora, ele sabe que foi, mas você não vê em nenhum momento ele chorar a morte do amigo. Eu creio que não seja falta de honra, nem falta de respeito, irmãos. Mas Elias foi embora, irmãos. Ele sabe disso. E ele pega aquele manto que Elias deixou para ele. Ele vai em direção ao Rio Jordão, irmãos. E o brado de Elias ensina muito para mim e para você, que ele diz: é ruim, nem a pau que eu vou passar esse rio a nado. O brado dele ensina muito para mim e para você. Ele diz: onde está o Deus de Elias? Ele não pergunta onde está Elias. Elias foi embora, ele sabe disso, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Um homem de Deus pode ter passado na sua vida. O ministério pode ter passado, pode ter ido embora. O mover pode ter ido. O ministério pode ter ido na sua vida, irmãos. Mas deixa eu te dizer, Deus não morreu. Deus não morreu, irmãos. O mesmo Deus que fez realizar milagres naquela época, irmãos, Ele vai fazer realizar na minha e na sua vida, aleluia, irmãos. Glória a Deus. 2 Reis 4, irmãos. Uma das viúvas dos filhos dos profetas chega para Eliseu e fala: teu servo morreu, não deixou bens, não deixou poupança, não deixou seguro de vida, só deixou dívida. E ela procura ele, irmãos, não como um consultor financeiro, ela procura ele como um homem de Deus para fazer um milagre. Elias olha para ela e fala: o que você tem na sua casa? Deus, irmãos, não precisa de muito na minha e na sua vida para realizar um milagre. Aquele pouco que nós temos já é o suficiente. Amém? Ela diz: sua serva só tem um pouco de azeite na botija. Ele fala: é o suficiente, vamos começar. Ela fala para ele fala para ela: sai da tua casa, pede vasilhas vazias, emprestado para todos os seus conhecidos e vizinhos. Queridos, aqui já tinha um monte de gente que tinha rodado já. Porque o que tem de gente fechando porta atrás de si, irmãos, não fala com o vizinho, como que vai pedir emprestado? Já tinha rodado aqui, irmão. Aí ele diz: depois que você pedir emprestado vasilhas vazias, entra na tua casa, fecha a tua porta, e eu vou começar a derramar o azeite. Aqui ele já estava sinalizando, irmãos, que ele ia multiplicar. Ele diz: a hora que começar a derramar,
azeite e encher a primeira vasilha, para e põe para trás a parte que estiver cheia. Eu fiquei lendo isso aqui, irmãos, eu falei, será que Eliseu estava ficando doido? Você acha que ele achava que a mulher sofria de um retardo mental? Eu falei, não é possível. Que ela ia ficar enchendo a vasilha ali na sala e derramando azeite para a sala toda. O Espírito Santo fala comigo, a não ser que não seja meramente natural. O que Deus está falando aqui, irmãos, que Ele vai fazer na vida dessa mulher, não é apenas um milagre. Ele vai fazer na vida dessa mulher uma sucessão de muitos milagres. Ele diz, a hora que encher a primeira vasilha, põe para trás. Encheu a próxima, põe para trás. Mira para frente, põe para trás, mira para frente. Irmãos, eu quero te desafiar nessa noite, de você pegar cada vasilha, de cada milagre, de cada experiência que você teve com Deus, e colocar no teu coração, eu não vou olhar para trás, eu vou seguir para frente, e coisas maiores virão, manifestações maiores virão do Espírito Santo. Irmãos, eu sei que Deus tem muitas coisas para realizar na nossa vida, na vida dessa igreja, irmãos, e nós vamos tomar uma decisão no coração, né? Nós não vamos olhar mais para trás, nós vamos seguir para frente, irmãos. Coisas maiores virão na nossa vida, experiências maiores virão. Glória a Deus. Nós temos que tirar os olhos daquilo que já passou, querido. Nós precisamos olhar para frente, porque Deus, Ele quer falar com cada um de vocês nessa noite. Só que para isso nós precisamos renunciar a algumas coisas. Em nome de Jesus, irmãos, receba essa palavra no teu coração. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Feche seus olhos, irmãos. Todos fechem os olhos nesse momento. Segundo Crônicas, irmãos, 16:9. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando corações íntegros, a fim de poder se mostrar forte com eles. Embora Deus seja forte, irmãos, Ele está procurando. Onde é que eu vou encontrar espaço? Onde é que eu posso revelar a minha força? Através de quem que eu vou liberar isso? Os olhos de Deus estão passeando por sobre a terra, irmãos. Em nome de Jesus. Os olhos de Deus estão passeando por toda a terra, irmãos. E eu espero que ao olhar para mim, para você, Ele diga, é nós, irmãos. Aleluia. Talvez você esteja aqui hoje, querido, e diga, eu sou um desses, que está vivendo de remendo, em vez de viver de renovo. E você pode tomar uma decisão no seu coração a partir de hoje, irmãos. Ou você entrar entre aqueles que têm permitido que pequenas impurezas maculem muito a unção de Deus na sua vida. E eu quero te chamar a um lugar de arrependimento, irmãos. Lugar de consagração, de dizer, eu vou ter uma postura diferente a partir de hoje. Em nome de Jesus, irmãos. Mas para todos nós, sem exceção, querido, Deus tem experiências maiores, aleluia. Tudo que Deus falou para Elias, irmãos, escolhe um profeta em teu lugar. A determinação de Deus foi, ache um substituto. Quem decidiu, que disse, eu só entro nessa, para ser 2 profetas em um, foi Eliseu, irmãos. Não foi Deus que determinou isso. Talvez, irmão, seja hora de dizer, Deus, eu me arrependo por estar vivendo de remendo em vez de renovo. Talvez seja hora de dizer, Deus, eu me arrependo por permitir que pequenas moscas maculem muito a unção de Deus na minha vida. E não só dizer, irmãos, é hora de se arrepender mesmo. E vamos clamar, irmãos, Deus, nós queremos experiências novas com o Senhor. Nós queremos te conhecer mais profundamente. Nós queremos mais da tua pessoa, queremos mais do teu poder, mais do poder que nos transforma, que nos liberta. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas que possam transformar outras vidas, ó Pai.
Eu creio, Pai, nessa palavra. Eu creio, Pai, naquilo que o Senhor vai fazer nessa igreja. Eu creio, Senhor, no Teu sobrenatural. Eu creio nos Teus milagres, ó Pai. Manifestações maiores do Teu poder vai vir, Pai. Experiências maiores, eu declaro por profeta, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Renova, Senhor, experiências com Teus filhos, ó Pai. Renova experiências, ó Pai. Que os Teus filhos possam se levantar como exército nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.